Então, exercício 3, né? Um equipamento de diatermia no micro-ondas em 2,45 GHz é usado em reabilitação desportiva e entrega 62 watts daí de potência útil e uma antena dipolar transmissora que produz um feixe cônico com ângulo de vértice de 22 graus em 2,45 GHz. Então, como o feixe é cônico, né, esse aqui vai ser o 2α, que é o ângulo do vértice. Então, o ângulo que vai na fórmula mesmo é a metade dele. Então, 22 dividido por 2 dá 11 graus. Então, item A. Um paciente que está posicionado a uma distância de 65 centímetros, 65 centímetros, que é 0,65 metros da lente plástica do sistema transmissor, receberá qual o valor da intensidade do micro-ondas? Então, tem que calcular o I. Item B. De quantas vezes a intensidade das micro-ondas será reduzida se a distância do paciente à lente plástica for de 1,92 metros? Então, obviamente, a distância do paciente à lente aumentou, né? Então, se comparar uma distância maior com uma distância menor, a intensidade vai ser reduzida por causa da atenuação geométrica. E a gente já sabe que a atenuação geométrica é a mesma expressão tanto para o feixe cônico como o feixe piramidal ou para o radiador daí, isotrópico, daí, que é uma fonte pontual, tá, que irradia a mesma quantidade de energia em todas as direções. Daí. Depois o item C, qual é o valor médio do módulo vetor de Poynting S? Né? Então seria o S médio, que é a intensidade da radiação, em watts por metro quadrado, que incide sobre a pele do paciente. Então, obviamente, uma distância de 65 centímetros. Né? Depois D. Quanto valem os valores médios dos campos eletromagnéticos na superfície da pele? Então, também é 65 centímetros de distância. E E. Qual é a pressão da radiação nesse ponto? Tá? Na superfície da pele do paciente, obviamente, né, a uma distância de 65 centímetros também. Então, cuidar que somente no item B tem 1,92 metros e o resto se refere à distância inicial, que é os 65 centímetros. Então, vamos passar agora à resolução daí do problema. Ok, pessoal, vamos lá. Exercício 3, tá? De ondas eletromagnéticas, tá? Então, a gente tem o equipamento de diatermia. Então, como é que funciona o equipamento de diatermia? Basicamente, existe aqui, né, um aparelho que tem uma guia de onda, tá, que leva aqui para um elemento dipolar. Existe uma válvula chamada de klystron, tá? E essa válvula klystron é a responsabilidade pela produção dos micro-ondas. Os micro-ondas sobem pelo aparelho, tá, e vão até um cone, tá? E esse cone daí recebe uma potência P, tá? Então, essa potência P de micro-ondas, ela é irradiada praticamente num feixe cônico, ok? E daí, obviamente, nesse feixe cônico, né, a uma certa distância aqui, né, chamada uma distância D, né, obviamente fica o paciente. Então, fica aqui o paciente. Tá, e o paciente vai receber uma intensidade de radiação I nessa distância D. Então, obviamente, nós temos aqui, tá, uma área A, que é π vezes o raio ao quadrado, tá, o raio dessa seção cônica aqui, a uma distância D. Daí a gente tem aqui um ângulo, que é 2α, que é chamado de ângulo de abertura, tá, ou o ângulo primário daí do feixe, né, de radiação daí, ok? Enfim, então, a ideia é de, praticamente qual é o valor da intensidade. Então, nós podemos já fazer o item A, fazer o item A aqui no canto. Como que a gente faz isso? Nós temos que olhar daí as equações daí da onda, tá? As equações da onda que nós temos e verificar daí efetivamente qual é a equação para ser trabalhada. Então, obviamente, é um feixe cônico que é dado por essa expressão aqui. Então, eu posso escrever que a intensidade no ponto 1, por exemplo, que eu vou chamar aqui de D1, esse aqui é o ponto 1, onde o paciente vai estar,
tá? Vai ser simplesmente a potência transmitida dividido, né, por π vezes d1 ao quadrado, tangente ao quadrado de alfa, tá? Então, se 2α for igual a 22 graus, na frequência f de 2,45 GHz, o alfa vai ser 22 dividido por 2, que vai ser 11 graus. Então a gente percebe que a gente vai estar usando um ângulo relativamente pequeno, né, que é o semiângulo do vértice. Tá? Então, ligando a calculadora, nós temos que garantir que ela vai estar em modo grau. Então, para isso, a gente aperta a tecla Mode aqui, mais uma vez, daí grau, radiano e grados. Então, a gente coloca 1 aqui, né? A gente pressiona o botão 1 para ela ficar no modo de graus. Podemos fazer um teste, né? Um teste, por exemplo, seria verificar qual é que é praticamente a tangente de 45 graus. Então, se estiver certo, né, tem que dar uma unidade, que é o que está sendo dado aí. Se tivesse em radianos ou grado, ia dar um outro número que não seria 1. Então, a definição do ângulo está correta. E vamos fazer, então, o modo daí de notação científica, tá? Vamos colocar 4 casas decimais, daí 0, com 3 casas depois da vírgula, tá? Já está bom o suficiente para nós. Tá? Então vamos colocar os valores nessa fórmula aqui. Tá? Então quanto é que é a potência? Tá? A potência praticamente é 62 watts. Então 62 watts dividido por π, vezes a distância que o paciente vai estar, né, dessa lente que tem aqui, que é uma lente de plástico focalizadora das micro-ondas, né? E essa distância é 65 centímetros. Então, como D1 é 65 centímetros, isso aqui vai ser 0,65 metros. Então, a gente coloca 0,65 ao quadrado, vezes a tangente ao quadrado de 11 graus. Tá? Então, a gente pode fazer praticamente passo a passo aqui, né? Ou simplesmente colocar tudo na calculadora alfanumérica e deixar que ela calcule isso para nós. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui a intensidade nesse primeiro ponto. Tá? Vai ser como? Como que a gente coloca isso na calculadora? Tá? Eu recomendo fazer da seguinte forma. Tá? Então, quanto que vai dar a intensidade? É o 62 que está em cima, dividido. Como aqui eu tenho vários termos, eu vou abrir um parênteses, que seria um parênteses aqui. Então, π, que é shift π, vezes, agora tem um elemento ao quadrado. Então, eu vou abrir mais um parênteses, 0,65, fecha o parênteses ao quadrado. Vezes a tangente ao quadrado de 11 graus. Eu vou abrir e fechar mais um parênteses. Então, eu vou abrir um parênteses para segurar a tangente dentro. Então, praticamente, eu vejo que o botão da tangente está aqui. Então, tangente, apareceu o tan aqui. Ok? Tangente do quê? Tangente de 11 graus. Fecha. Mais um. E eleva ao quadrado, porque a tangente de 11 graus está ao quadrado. E agora, eu já abri e fechei esses dois parênteses, tinha aberto um no início. Tá? Então, agora simplesmente eu vou fechar. E esse aqui fecha tudo que está no denominador. Posso usar essas teclas para ir para lá e para cá. Tá? Verificar se está tudo certo. Então, 62 dividido por, embaixo tem π, vezes 0,65 ao quadrado, vezes tangente de 11 ao quadrado, tá? E já posso dar igual, então isso aqui vai dar 1,236 vezes 10 na 3, o que? Watts por metro quadrado, tá? Então, aproximadamente 1 kW por metro quadrado, que é o que o paciente estaria recebendo se estivesse tão próximo assim.
Agora o que nós podemos fazer, efetivamente, né, é passar para o próximo passo. Então, como é que a gente passa para o próximo passo? Eu vou continuar aqui na sequência praticamente. Ok, deixa eu só ter certeza que está tudo certo aqui, né? Então, essa é a resposta do primeiro item, ok? O primeiro item daí tem a ver com o paciente na primeira posição. Depois, a gente desloca o paciente. Então, aqui está, por exemplo, no item B, está aqui a lente das micro-ondas, tá? Daí, nós deslocamos o paciente para uma distância bem maior. Então, aqui está o ângulo de abertura, tá? O paciente estava aqui a uma distância de 0,65 metros, tá? E tinha essa intensidade aqui de 1,236 vezes 10 na 3 watts por metro ao quadrado. Agora ele está deslocado a uma distância bem maior, tá? De quanto que é essa distância bem maior? Essa distância bem maior aqui, que seria no ponto 2, ponto 1 aqui, ponto 2 aqui, seria efetivamente, né, para o feixe cônico, 1,92 metros. Então, D2 vai ser 1,92 metros, que é o que o problema diz, né? E agora é só fazer a análise, tá? Praticamente de quantas vezes a intensidade será reduzida se o paciente for deslocado para bem mais longe. Como a pergunta é de quantas vezes que está sendo reduzida, eu não preciso aplicar essa fórmula novamente. Tudo que eu tenho que fazer é usar a lei da atenuação geométrica, tá? E a lei da atenuação geométrica é essa expressão que está aqui no formulário, tá? Então, obviamente, I1 sobre I2 é D2 sobre D1 ao quadrado, tá? Então, seria essa expressão da atenuação geométrica aqui. Então, daí o que eu posso fazer, tá, é simplesmente fazer aqui a intensidade no ponto 2, né? Intensidade no ponto 2 sobre a intensidade no ponto 1 vai ser simplesmente, né, é sempre ao contrário. Se aqui tem 2, aqui passa a ser 1. Se aqui tem 1, aqui passa a ser 2 ao quadrado. Então, quanto é que vale D1? Tá? O D1 é 0,65. Quanto é que vale o D2? É 1,92. Isso aqui é o quadrado. Então, I2 sobre 1 vai ser, né? I2 sobre 1 vai ser dado por essa expressão aqui. Então, como é que a gente faz? A gente abre um parênteses, coloca o primeiro número de cima, tá? O primeiro número em cima aqui vai ser 0,65 dividido por 1,92, fecha o parênteses e eleva ao quadrado, que é esse botão aqui, igual a 1,146 vezes 10 na menos 1, ou seja, 0,146. Tá? Então, essa aqui é a quantidade que é reduzida. Tá? Então, de quantas vezes é reduzido, né, eu posso simplesmente pegar e fazer isso aqui na menos 1 agora. Né? Então, eu posso simplesmente apertar essa tecla aqui, x na menos 1, direto. Tá? E vai aparecer 11, né, praticamente, na menos 1 igual 1 dividido por 0,1146. Então, aproximadamente 8,7 vezes. Aproximadamente 8,8 vezes. Arredondando. Ok? Se eu quisesse realmente saber quanto que vale I2, então I2 vai ser 0,1146 e 1. Então, dá 1,236 vezes 10 na 3, vezes 0,1146. Essa quantidade vai dar
1.236 vezes 10 na 3 vezes 0.1146, tá? Igual a 141, né? Então 141,6 watts por metro quadrado. Então veja bem, caiu bastante. Caiu aqui, por exemplo, de aproximadamente 1.236 kW nesse ponto para só 140 watts nesse ponto aqui. Então a distância realmente é melhor. Manter distâncias da fonte emissora é a melhor forma que nós temos de se prevenir a exposição prolongada à radiação não ionizante daí. Agora vamos fazer os próximos itens, né? Nós temos agora o item C. Quanto é que vale o valor médio do vetor de Poynting? Tá? O valor médio do vetor de Poynting, segundo praticamente as nossas notas de aula, tá? O valor médio do vetor de Poynting, tá? Ele é simplesmente a intensidade da radiação. Ou seja, é a intensidade da radiação. Tá? Então, obviamente, a intensidade da radiação nós já calculamos. Tá? Então, por exemplo, uma distância D igual a 1,92 metros. O I calculado deu 141,6 watts no ponto 2 e no ponto 1 deu 1.236 vezes 10 na 3 watts por metro quadrado. Tá? Então essa é a quantidade praticamente que nós calculamos daí para as duas distâncias, né? Essas duas distâncias no ponto 1 e no ponto 2. Então a gente pode assumir, por exemplo, que o problema está interessado na pele do paciente. Então a resposta vai ser, obviamente, essa resposta aqui, que seria a maior das intensidades daí. Quantos vários valores médios dos campos eletromagnéticos na superfície da pele? Bom, o que nós sabemos praticamente é que a intensidade da radiação, tá? A intensidade da radiação, que vai ser o S médio, tá? É simplesmente, né, um dos campos aqui ao quadrado vezes umas constantes que aparecem aqui. Então vamos pegar e achar esse campo elétrico, que é a expressão que parece ser a mais simples. Então I é S médio, é simplesmente E, componente Y do campo elétrico ao quadrado, sobre 2μ0 vezes a velocidade da luz. Tá? E a gente lembra também, né, que obviamente μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Então vamos colocar, né, o I nós temos, eu quero essa quantidade, e Y vai ser 2μ0CI, eu pego esse termo aqui, passo multiplicando aqui em cima, tá? E como eu quero E0Y, que é a amplitude do campo, eu não quero o quadrado dele, eu tenho que tirar a raiz quadrada. Tá? Então eu tiro a raiz quadrada, tá, desse elemento que está aí, dessa quantidade. Então vamos lá. Colocar os valores que a gente tem. Então fica 2 vezes 4π vezes 10 a menos 7, vezes a velocidade da luz, 2,99 vezes 10 na 8 metros por segundo, vezes a intensidade da radiação. Então, como eu quero em cima do paciente, é essa intensidade da radiação aqui que eu vou usar. Então, vai dar 1,236 vezes 10 na 3, tá? E, obviamente, a raiz quadrada de tudo isso, né? Então, como que nós calculamos agora isso usando a calculadora? Então, usando a calculadora, a gente simplesmente coloca a raiz quadrada, né? Então, onde é que está o botão da raiz quadrada? Está aqui, né? Então a gente pressiona esse botão, apareceu o símbolo raiz aqui, e agora a gente abre parênteses, porque tem que colocar todos esses termos aqui dentro e fechar parênteses. Então eu vou ter 2 vezes π
Shift π, vezes 4 vezes 10 na menos 7, vezes 2,99 vezes 10 na 8, vezes 1,236 vezes 10 na 3, e fecha parênteses. Tá? Se eu apertar igual agora, isso aqui vai dar 9,64 aproximadamente, vezes 10 ao quadrado, Newton por Coulomb. Esse aqui é o campo na direção Y. E se eu quiser agora o campo magnético, a gente lembra que EY sobre o campo magnético, para uma onda que se propaga na direção x é igual à velocidade da luz. Aqui eu tenho que campo na direção z, troca lugar aqui, esse aqui vai para cá, esse c desce. Então o P0z vai ser EY sobre c, tá? Então é simplesmente 9,64 vezes 10 ao quadrado, dividido pela velocidade da luz, que é 2,99 vezes 10 na 8. E agora é só fazer a conta, ok? Então, o B0Z, que é a amplitude do campo, vai ser 9,64 vezes 10 na 2, dividido por 2,99 vezes 10 na 8, 3,224 vezes 10 na menos 6, Tesla. Então, essa quantidade aqui, 10 na menos 6, é micro. Então, B0Z, 3,22 microtesla. Tá? Então, esse aqui é o campo magnético e esse aqui é o campo elétrico. E assim a gente resolveu o problema de encontrar os campos médios daí. Tá? E agora nós podemos usar um cantinho aqui, usar a pressão de radiação. Então, a pressão de radiação é E. Pressão de radiação, né, usando as nossas fórmulas. Pressão de radiação é a intensidade dividido por C. Então, a intensidade vai ser 1,236 vezes 10 na 3, dividido por 2,99 vezes 10 na 8. E a pressão de radiação vai ser simplesmente dividido 1,236 vezes 10 na 3, dividido por 2,99 vezes 10 na 8, vai dar 4,134 vezes 10 na menos 6, o que? Newton por metro quadrado, metro cúbico, metro quadrado, ou então, lembrando que 10 a menos 6 é um micro, 4,134 micronewtons por metro quadrado. Tá? Então, assim, né, nós resolvemos daí o problema, achamos daí, né, os itens, né, A, B, né, todos os itens estão aqui, os itens A, B, C, D e daí. Pode comparar seus cálculos com esses aqui e verificar se os cálculos praticamente batem, né, com o que você praticou em casa. Até mais!